assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olá, queridos, que bom que vocês estão aqui. Eu sou o Leandro Laranjeira, pregador do Reino de Deus, e venho trazer mais uma palavra para a gente aí, algo rápido, algo simples e algo bem direto em cima daquilo que nós entendemos do que Deus tem falado conosco. Eu queria tratar de um tema muito específico, né, que eu vi algo acontecendo próximo a isso, né? E eu vou ser direto ao assunto, eu não vou fazer muito rodeio. Há um momento na vida de Jesus onde certo intérprete da lei, o texto bíblico trata dessa forma, certo intérprete da lei decide colocar Jesus em prova, né? O texto é bem enfático em dizer dessa forma, né? Com a intenção, com o intuito de colocar Jesus em prova. Ele pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para ir para o céu, para se ter a vida eterna? E Jesus fala: o que você entende da lei? O que você interpreta? E ele responde Jesus de maneira rápida até. Ele vira, por ser entendedor do assunto, ele vira para Jesus e fala o seguinte: olha, eu sei que nós devemos amar o nosso Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todos os nossos entendimentos, e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus, ele, de uma forma brilhante, ele vira para aquele homem e diz o seguinte: beleza, vai lá, faz isso e viverás. Aquele homem, a fim de se justificar, o texto é enfático, mais uma vez, de dizer dessa forma, né, com o intuito de se justificar, ele vira para Jesus e pergunta: quem é o meu próximo? Eu não vou me alongar muito, eu queria tratar esse ponto específico, né? Quem é o meu próximo? Primeira coisa que nós devemos nos perceber desse texto, queridos, é o seguinte: qual era a intenção daquele intérprete da lei? O texto ele vai dizer que, primeiramente, ele tenta induzir Jesus ao erro, né? Colocando Jesus à prova, com o intuito de colocar Jesus à prova. Muitas vezes nós tomamos atitudes, nós agimos, nós fazemos certas coisas, nós decidimos por algo e baseados em fatos ou achismos, ou situações, ou colocações nossas próprias, e muitas vezes nós deixamos de fazer o que realmente importa, porque qual é a intenção desse ato que você está tomando? Qual é a característica? O que te impulsionou a fazer isso? Aquele homem tinha como intuito deixar Jesus em prova, mas o que te impulsionou? O interessante é que Jesus responde ele muito bem, e a resposta de Jesus o deixou em xeque, né? A resposta que Jesus deu para ele o deixou em xeque, o deixou em uma situação que ele não era capaz de cumprir. Aí ele tem um outro intuito, ele tem um intuito de se justificar. E isso é muito comum, as pessoas costumam fazer demais isso, né? Justificar, colocar situações ou buscar coisas a fim de se justificar. E aquele homem tentou se justificar. Então a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: não tenta se justificar, não tem o intuito disso, que o seu intuito seja sempre levar as coisas de Deus, que o seu intuito seja sempre fazer a vontade do Pai, que o seu intuito seja sempre amar. Mas eu não queria me pegar só isso, eu queria ir mais adiante para o que realmente importa. Jesus vai dizer que para aquele homem, né? Aquele homem chega a Jesus e pergunta: quem é meu próximo? E Jesus poderia responder direto, mas ele conta uma parábola. Eu não vou contar a parábola inteira, a parábola do bom samaritano está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Você pode pesquisar na sua casa. Jesus ele começa a contar essa parábola dizendo que certo homem ia de Jerusalém para Jericó, e naquele caminho ele sofre um atentado, alguém tenta assaltá-lo e machucá-lo, e aquele homem fica ferido, semi-morto no chão. E naquele momento, as parábolas de Jesus não são ao acaso, as coisas que Jesus fala não são ao acaso. Ele não coloca situações ou coisas dentro das suas palavras, né? Dentro das suas parábolas que são por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E ele costuma dizer que costumeiramente passava por aquele lugar dois tipos de pessoas, que seria um sacerdote e que seria um levita, né? Ou seja, pessoas que cuidavam da religiosidade da época, pessoas que cuidavam do templo naquela época, né? E provavelmente tinham muitos afazeres, e provavelmente, como o próprio intérprete da lei que colocou Jesus em prova, tinham por que se justificar. A lei de Moisés nos deixava eles tocarem mortos. Então, existem essas coisas que eles tinham isso por sinal. E provavelmente eram religiosos. Por mais que o texto é enfático em dizer que eles passaram ao largo, provavelmente eles sentiram alguma empatia para aquele homem que estava caído no chão. Mas Jesus fala de uma terceira pessoa que passa naquele lugar. E ele denomina aquele homem de um bom samaritano.
Aquele homem passa naquele lugar e muitas pessoas crescem no evangelho, no cristianismo, imaginando que o samaritano é como se fosse uma religião oposta à religião dos judeus. Não eram. Os samaritanos eram apenas um povo subjugado pelos judeus. E por ser subjugados, se sentiam inferiores. E aquele homem, mesmo inferior, e Jesus, ele trata do samaritano justamente por causa disso. Ele passa pelaquele sujeito caído no chão e se compadece dele, ou seja, tem compaixão dele. A Bíblia diz que aquele homem chega próximo, o samaritano chega próximo àquele homem ferido, cuida daquele homem, trata dos seus ferimentos com alguns itens que é muito importante, que é com óleo, com vinho, e pega aquele homem e coloca em cima do seu veículo, da forma como ele tinha de se locomover, que era um animal, provavelmente. E o que eu entendo a respeito disso? Hoje em dia é muito comum, nós passamos pelo Natal de 2020, um Natal diferente de muitos e muitos natais que nós passamos por aí, e nós vamos perceber que mesmo em meio a situações que nós estamos vivendo, como a pandemia, como o isolamento social, as pessoas tendem a se compadecer das outras e tentar ajudar. O texto diz que aquele homem que Jesus Cristo chama de próximo, ele leva o óleo. Toda vez que você vê óleo dentro do contexto bíblico, está se tratando ao Espírito Santo de Deus. Então aquele homem não traz apenas uma situação de alívio, mas como no contexto geral que Jesus Cristo está dizendo, ele está trazendo uma religiosidade, um cristianismo, uma necessidade cristã para aquele momento. E ele traz, provavelmente ele orou para aquele homem, como os judeus também fizeram isso, provavelmente, mas só que ele não ficou na oração. Muitas vezes nós pensamos, nós vemos, nós participamos da vida de pessoas que estão passando por necessidades, ou por dificuldades, ou seja doença, seja financeiro, e eu viro para aquele sujeito e falo assim, eu vou orar por você, e querido, o próximo vai além. Aquele homem, ele ungiu aquele sujeito com óleo. O óleo representa o Espírito Santo de Deus. Ungiu aquele sujeito com o vinho representa a alegria. E pegou aquele homem e colocou sobre o seu transporte. Significa o que ele carregou. Existe uma frase popular que diz que nós não devemos ensinar as pessoas a pescar. Nós não devemos dar o peixe, mas ensinar as pessoas a pescar. Sim, há um momento que nós vamos ensinar a pescar. Há um momento que nós vamos dar o peixe também. Há um momento que nós vamos abrir a boca da pessoa e colocar o peixe lá dentro. E quem define isso é Deus. É deixar o Espírito Santo agir em você. Para que aquilo que você representa seja verdadeiro. Não se trata de mentira. Muitas vezes nós pensamos que estamos ajudando, ou melhor, nós fazemos alguma coisa para que outras pessoas, como eu falei há pouco sobre o intuito, outras pessoas vejam o que eu estou fazendo. Querido, não vale. Não serve. Ser próximo não é ser isso. Né? Jesus vai dizer que há necessidade de nós amarmos os nossos próximos, né? Como Ele nos amou. Isso significa que se for necessário que você dê a vida para que outra pessoa possa viver. Não estou falando no literal porque é utópico. Eu estou falando no sentido cotidiano da vida. Muitas vezes é muito mais interessante você parecer que perdeu para que outras pessoas possam vencer. E é isso que é o cristianismo. É isso daí que o bom samaritano fez e é isso daí que Jesus Cristo chama de ser próximo. Ou você faz o que Ele quer, ou você continua agindo do jeito que você está querendo agir. Ou você acredita no que Jesus está falando, ou você continua vivendo um cristianismo que não é real, que não é aquilo que Deus quer que você viva. Eu queria deixar essa palavra para você pensar. Será se você está sendo o próximo? Será se o que você está vivendo com alguém ou com alguma pessoa está sendo aquilo que realmente importa, aquilo que realmente Jesus diz que devemos ser? Será se você está levando para essas pessoas o que o próprio Jesus Cristo, quando nós tratamos do óleo, levando a alegria, ou você está sendo um peso para a vida dessa pessoa? Ou se você quer realmente ajudar para que outras pessoas vejam você ajudando e você conquiste alguma coisa a respeito disso? Será? Qual é o seu intuito? Será se você é o próximo? E quando você estiver precisando? Será se alguém vai passar por você? O texto diz que aquele homem ia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente
os levitas que passaram pelo local e os sacerdotes estavam indo no sentido contrário, no sentido de Jerusalém. É uma parábola, né? Esse texto, esse caminho em torno de 25 a 28 quilômetros mais ou menos. Era um caminho difícil, com muitas pedras, não era um caminho simples de se caminhar. Provavelmente tinha algumas valas, alguns locais que poderiam trazer dificuldade, medo. Onde eu estou querendo chegar, meus queridos? Você quer ser o próximo de alguém? O seu próximo está passando pelo vale. O seu próximo está passando pela dificuldade. O seu próximo já não tem mais força para andar. O seu próximo já não tem mais força para resistir o que está passando. E você pode ser o próximo dele? Seja. Mas seja em amor, seja em Jesus Cristo, seja em realidade, seja em diferença, seja em contexto, seja em verdade. Não apenas como outras pessoas dizem que você deve ser, mas sim como Jesus Cristo diz que você deve ser. Você vai ver que no final, eu vou tratar o resto da parábola com vocês em outro momento, mas vocês vão ver que no final Jesus Cristo pergunta ao intérprete da lei, quem foi o próximo? Dos três, quem foi o próximo daquele homem? Seja você o próximo. Não julgue. Não julgue. Seja apenas o próximo. Ame, a despeito das situações. Que Deus nos abençoe. Ficamos com essa palavra e em breve faremos outro vídeo aí para o povo aí. Valeu!